Olá, tudo bem? Fala, Senhor, e o Senhor fala. Deus fala por este livro, a Bíblia Sagrada. Nós começamos essa série muito especial, Cristo é a Verdade. Por que esse tema ele é importante? Porque o inimigo quer lançar a verdade por terra. E ontem nós descobrimos que Cristo é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Entenda bem a importância desse tema de ontem. E agora, então, nós descobrimos ontem também que ele disse, a tua palavra é a verdade. Então há uma ligação aqui muito íntima. O inimigo, ele faz de tudo para que as pessoas, você não, as pessoas, porque eu creio que você tem um temor do Senhor. Eu creio que você ama Deus, e ao amar a Deus, você ama a Bíblia. Ao considerar e ter o temor, o respeito para com a pessoa de Deus, você também tem para com a Bíblia. A reverência para com Deus. Você vai adorar o papel? Não. Você vai adorar. Você vai reverenciar. Você vai respeitar. Você vai abraçar o conteúdo da palavra. Então tenha este livro com muito apreço, com muito respeito e valorização por ser o livro sagrado, por ser a palavra de Deus, por ser o poder de Deus para operar. Então o inimigo faz de tudo para que nós não tenhamos fome, para que nós não tenhamos a Bíblia como o verdadeiro pão que alimenta o coração. Até rimou, né? Pão que alimenta o coração. Agora então, eu quero lhe fazer um apelo. Estude a Bíblia. Se apegue à palavra de Deus como aquilo de mais importante que existe hoje aqui no planeta Terra. Não existe hoje nada mais sagrado, importante do que a Bíblia, a palavra de Deus. Tá claro para você? Fui claro, direto ao ponto sobre a Bíblia. Não se esqueça, aquele que tem a palavra, ele tem o poder. Aquele que tem a palavra tem a vitória. E João diz, sois fortes, vencestes o maligno porque a palavra de Deus permanece em vós. Tá claro? Ok, vamos então para o tema de hoje, o segundo tema desta série, Cristo é a verdade. Vou repetir aqui, o inimigo quer lançar a verdade por terra, o inimigo quer tirar a verdade de nós, do centro, do trono da nossa vida, do santuário da alma. O tema de hoje então é Cristo é Deus. Ontem nós vimos Cristo é a verdade, hoje Cristo é Deus. Onde está? João, nós estamos com a nossa base para esta semana no livro de João, capítulo 1 e o versículo 1. João vem agora, o discípulo amado, e ele vem apresentar ao mundo a história, a pessoa de Jesus e quem ele é. Através do livro de João, ele tem como propósito apresentar Cristo como Deus, Cristo como Criador, Cristo como o Senhor, o Salvador das nossas vidas. No capítulo 1 e o verso 1 de João, está escrito o seguinte, no princípio, no início. Qual início é esse? É o mesmo início de Gênesis, porque lá diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não, não é o mesmo princípio. O princípio de Gênesis é o princípio físico do surgimento, do início da história do planeta Terra. O princípio de João é o princípio de Deus, que não sabemos como, é um mistério a existência de Deus, porque diz, no princípio era o verbo, era a palavra.
Olha que coisa interessante. E o Verbo e a palavra estava com Deus. Como entender isso? Nós temos uma visão de palavra física aqui diante de nós. E nós temos uma visão de que Cristo é a palavra, porque aqui diz assim: no princípio era o Verbo, era a palavra, e o Verbo estava com Deus, e a palavra estava com Deus, e o Verbo era Deus, e a palavra era Deus. Se Cristo é a verdade, se a Bíblia é a verdade, então nós estamos aqui numa dimensão de compreensão das coisas extraordinárias que estão além do nosso entendimento. Mas vamos voltar aqui. O foco aqui é: Cristo é Deus. Cristo é igual a Deus. Onde mais nós encontramos isto? Em João, no capítulo 17 e o versículo 21, Jesus vem e diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. A junção, a ligação Jesus é Deus, o Pai é Deus. Então, nesse sentido, eles são um. Não são dois que são um. Como entender isso aqui? É como se você tivesse duas peças iguais, mas elas estão separadas. Mas elas são um na essência. Entendeu bem? E Jesus vem e fala isso. Mas por que, Jurandir, você diz, você pergunta, você está apresentando esse assunto? Porque isso aqui tem uma dimensão extraordinária. Quando nós recebemos a palavra de Deus, nós recebemos Jesus em nós. Porque Jesus é a palavra, porque Jesus é a verdade. Nós recebemos a verdade. Então, ele diz o seguinte: eu lhes tenho transmitido, e eu em ti, também sejam eles em nós. Então Jesus queria dizer que a ligação, olha, os discípulos estariam na terra, Cristo estaria no céu, os discípulos estariam na terra e o Pai estaria no céu, mas a ligação é uma ligação espiritual. E no verso 22 ele diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Vamos, amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre isso, ou depois de amanhã, porque a gente vai falar sobre a luz que brilha. E Jesus quer que o brilho do seu caráter, ele transcenda a nossa vida e ele alcance os outros. Vamos orar? Querido e bom Deus, obrigado porque em Cristo nós podemos ser um contigo, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, o mundo precisa saber. Grande abraço.